Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do terceiro período do EJA. Vamos lá. Está falando aqui de dilatação, né? A gente chegou a ver na semana passada dilatação térmica. E aí a gente teve dilatação linear, né? Aquela que cresce somente em um lado, em um comprimento, né? A dilatação térmica, ela vem a ser o crescimento da expansão de um corpo ao ganhar uma quantidade aí de calor ou um aumento na temperatura. E aí, observando aqui a linear, que é a mais simples, a gente vai ter aqui uma barra, e quando essa barra aumentar a sua temperatura, ela vai aumentar o seu tamanho. Então, observa aqui, ó, de 20 graus Celsius, ela ganhou essa quantidade de temperatura, foi para 80 graus Celsius e olha só o tamanho estendido dessa barra. A superficial, ela também vai crescer, também vai ter esse aumento na expansão do corpo, mas só que em duas direções somente, né? Ela vai crescer aí uma coisa relacionada à base e altura de um corpo, né? Que é o que a gente chama de superfície ou área. A área daquela placa ali, ela vai aumentar quando uma quantidade de calor ou um aumento da sua temperatura vai fazer com que essa placa aumente em suas dimensões. Então, aqui em 20 graus Celsius, ela aumentou para 80 graus Celsius e a placa também aumentou. Só relembrando aí os conceitos. E a volumétrica é quando a gente tem um aumento nas três dimensões aí do nosso material. Então, o material ele vai aumentar aí como se fosse um bloco, imagina um bloco, e esse bloco vai crescer em três dimensões. Né? Então, de 20 graus Celsius, ele foi para 80 aqui, e aí obteve esse aumento. Bom, isso aí só foi para a gente revisar o que a gente falou da aula passada, e agora a gente vai ver uns exercícios, né, para a gente entender melhor esses assuntos. Então, olha, um cilindro circular de aço com raio R da base de 10 centímetros e altura de 10 centímetros encontra-se em um laboratório a temperatura de menos 100 graus Celsius. Quando este chegar à temperatura ambiente de 20 graus Celsius, quanto ele terá dilatado, ou seja, quanto que esse cilindro terá aumentado o seu tamanho se ele sair de menos 100 quer dizer que é uma temperatura muito baixa, e for para 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Isso aqui, só pelo Y, aqui a gente consegue observar que a gente está falando de dilatação volumétrica. Né? Vamos lembrar, o alfa é dilatação linear, o beta é dilatação superficial e o gama, que o Y, representado pela letra Y, ele é a dilatação volumétrica. Basicamente, a aplicação de fórmula, né? Essa aqui é a fórmula da dilatação volumétrica. Esse delta aqui significa variação. Então, a variação do volume, né? Delta V, variação do volume, é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial desse cilindro aqui, ou seja, antes dele sofrer essa dilatação, qual era o volume inicial desse cilindro, vezes uma variação de temperatura, que varia aqui de menos 100 a 20 graus Celsius. Ou de 20 a menos 100, né? Porque vai ser final menos inicial. Sempre que a gente tiver esse delta aqui, ele significa variação, né? O final, o produto final, menos o produto inicial. Então, o y aqui, o problema já está dando, ó, 30 vezes 10 elevado a menos 6, a gente vai substituir. O volume inicial, esse aqui é o volume do cilindro. Ele está dizendo que o raio aqui da base vale 10 e a altura vale 10. A gente tem que lembrar aí como que a gente calcula o volume de um cilindro, né? É πr ao quadrado vezes a altura. É assim que a gente calcula o volume de um cilindro. Bom, o π vale 3,14, o raio aqui ele está falando que vale 10, então 10 ao quadrado, e a altura também vale 10. Então, esse cilindro ele vai ter um volume inicial de 3.140 centímetros cúbicos. Esse é o volume lá que ele está quietinho na dele, antes de sofrer essa variação de temperatura. Substituindo aqui, ó, 3.140 no lugar de VI, como é que vai ficar isso aqui? Ó? 33 vezes 10 elevado a menos 6, que é quanto vale Y, 3.140, que é quanto vale VI, vezes a variação, que é de 20 menos 100. Bom,
Fazendo toda essa multiplicação, isso aqui vai ficar, ó, 33 que multiplica 3.140 vai dar 0,10362. Não se preocupa, porque essas contas aqui vocês vão poder fazer na calculadora, né? Então, se não ficar se preocupando, como é que vai multiplicar, pode fazer direto na calculadora. E essa variação aqui de 20 menos 100 vai dar 120, né? De menos 100 negativo até mais 20, existe uma diferença de 120 graus. Tá? Então, do menos 100 ao zero, ele vai andar 100, e do zero até 20, ele vai andar mais 20, logo 120. Finalizando essa multiplicação aqui, a variação de volume dele é de 12,44. Então, 12,44 centímetros cúbicos, né? Essa daí foi a variação, ou seja, o crescimento dele, quanto que ele cresceu. Para a gente descobrir qual foi o final dele, a dilatação final dele, basta somar, né? 12,44, que é quanto que ele aumentou, mais o volume inicial dele, que é 3.140. Então, o volume final desse cilindro foi um volume de 3.152,44. Ok? Então, isso aqui é basicamente aplicação de fórmula. É saber encaixar cada item desse daí no lugar certo, né? Onde vai entrar o Y, onde vai entrar o volume inicial, onde vai entrar o ΔT. É importante, principalmente quem não veio à aula, que ao assistir esse vídeo, pegue no caderninho, faça as informações para o caderno e depois tenta fazer, né? E aí depois, antes de sair o resultado, você tenta fazer e aí depois só confirma o resultado aí, né? Pausa o vídeo, confirma o resultado para ver se você acertou. Vamos tentar continuar a entender essa questão de dilatação. Dilatação superficial, ó. Em relação à dilatação superficial, pode-se afirmar que, olha, a dilatação é tanto menor quanto maior for sua área inicial. A dilatação é tanto maior quanto menor for sua área inicial. A dilatação é tanto maior quanto menor for o produto de sua área inicial pela variação de temperatura. Ou a dilatação é tanto maior quanto maior for sua área inicial. Bom, vamos lembrar aqui da dilatação, que tem a placa da dilatação superficial, né? Como a placa. Lembra que a superficial é a da superfície, é o aumento da área. Então, olha aqui. Essa aqui é a placa em cinza, esse aqui é o tamanho inicial da placa. E aí ela vai sofrer um aumento, um acréscimo de temperatura. O que vai acontecer com essa placa pequenininha aqui? Ela vai crescer, vai expandir. Essa placa aqui, em verde, ela vai estar mostrando o crescimento dela após sofrer aí um aumento de temperatura. O que isso aqui quer dizer? Que quanto maior for a área inicial, maior vai ser a dilatação. Tá? Então, a dilatação é tanto maior quanto maior for a área inicial. Se a sua área for menor, a sua dilatação vai ser um pouco menor. Se a sua área for muito grande, a dilatação também vai ser muito grande. Ela vai acompanhar a sua área inicial. Ok? Só uma questãozinha de conceito para a gente entender melhor o que estamos falando. Olha, um bloco de aço contém uma cavidade de 20 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, sendo de 36 vezes 10 elevado a menos 6 o coeficiente de dilatação volumétrica do aço, o volume dessa cavidade a 100 graus Celsius. O que vai acontecer? Bom, então ele tem um bloco de aço que contém uma cavidade de 20 centímetros cúbicos em 0 graus Celsius, nessa temperatura. Ele já está dando o coeficiente do volume, tá? E ele quer saber quanto que vai ficar esse novo volume se esse bloco aumentar de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. O novo volume, ele quer saber justamente essa variação aqui, né? O Y vale 36 vezes 10 elevado a menos 6, o problema está dando.
O volume inicial, o problema também está dando, é 20. E a variação de temperatura de 100 menos 0 vai dar 100, né? Fazendo essa multiplicação aqui, isso vai dar 0,072 centímetros cúbicos. Reescrevendo isso aqui em notação científica, a gente pode fazer isso aqui, ó, para dar uma casa, né? Isso aqui vai dar 72 vezes 10 elevado a menos 3. Isso quer dizer que esse bloco ele vai aumentar de tamanho em 72 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. Então, isso quer dizer o seguinte, sempre que a gente tiver aí um produto, um bloco, e esse bloco aumentar a sua temperatura, a dilatação ela sempre vai aumentar. Então, se você dá uma grande quantidade de temperatura, você vai ter uma grande quantidade de dilatação. Vai acontecer, em alguns casos, uma retração ou uma compressão do material. Esse material vai ser comprimido. Mas isso só vai ocorrer quando tiver uma baixa temperatura. Nesse caso aqui, ele saiu de 0 e foi para 100. 100 graus Celsius é uma temperatura muito alta. Então 100 graus Celsius aqui é uma temperatura muito alta. Se essa temperatura fosse uma temperatura muito baixa, o que ia acontecer com esse material? Ele iria reduzir. Mas nesse caso aqui, como foi uma temperatura alta, ele aumentou. Olha, vamos tentar entender o conceito aqui dessa questão também. A figura a seguir ilustra duas situações. Um orifício de uma arruela de alumínio está preenchido por um disco de ferro, enquanto o orifício de uma arruela de ferro está preenchido com um disco de alumínio. Então, olha só, tem um disco de alumínio, né? E aí a arruela, né, o centro desse disco, está preenchido por um disco de ferro. Nessa primeira figura está mostrando isso. Nessa outra figura, a gente tem um disco de ferro e no centro dele tem um outro disco de alumínio. Tá? É um contrário do outro. Então, alumínio com ferro e ferro com alumínio. Suponha que as duas peças acima sejam aquecidas de modo uniforme, ou seja, elas vão receber a mesma quantidade de calor, a mesma quantidade de temperatura. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é praticamente o dobro do coeficiente de dilatação linear do ferro, isso quer dizer o quê? O que vai acontecer aqui? Então, olha só. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é o dobro do de ferro. Então, esse disco de alumínio aqui, ele vai crescer muito mais do que esse disco de ferro aqui. Se ele é o dobro, se o coeficiente é o dobro, lembra? O coeficiente linear é o alfa. Quanto maior for o coeficiente, maior vai ser a dilatação. Ele está dizendo que o alumínio tem um coeficiente que é o dobro do de ferro. Então, seja, a resposta da questão aí é a D, então, né? Oi? É a D? Não, olha só. O que ele está querendo dizer é o seguinte aqui. Quando a gente aumentar aqui, as duas vão crescer com a mesma temperatura, certo? Como essa arruela aí de alumínio vai dilatar muito mais, aquele centro vai diminuir, porque ela vai crescer e o centro vai diminuir. A arruela de ferro, ela vai cair, porque essa de alumínio ela vai crescer muito mais. Então, ó, apenas o disco de ferro se soltará da arruela de alumínio com a dilatação térmica. Essa daqui não, ela vai ficar segura lá, porque o ferro ele vai crescer pouco. Tá? Por que não é AD? Entendi. Porque quando crescer, o disco de alumínio ele vai continuar preso lá, não vai ser o suficiente, né? Porque o ferro ele não vai expandir tanto assim. O alumínio vai se expandir muito mais. Eu confundi aqui. Mas a ideia, mas é exatamente essa ideia aí, tá? Você pode ver que você já até eliminou a A e a B, que não tinha nada a ver,
né? Mas é exatamente essa questão. O alumínio, como ele vai crescer muito mais, o que vai acontecer? Aquele disco vai cair. Aí, beleza. Olha, essa questão aqui é uma questão interessante. Uma trena de fita de aço foi corretamente calibrada em um ambiente cuja temperatura era de 25 graus Celsius. Na calibração, foi aferido que, de fato, a trena possuía 5 metros de comprimento. Essa mesma trena foi utilizada em um local extremamente frio, com temperatura em torno de -30. Qual é o comprimento máximo que essa trena medirá nessas circunstâncias? E ele está dando aqui o coeficiente linear do aço, aquela trena de aço. Bom, olha só. O que está acontecendo aqui? Tem uma trena, essa trena está sendo usada em um ambiente de temperatura alta, de 25 graus Celsius, né, temperatura ambiente, e ela está medindo 5 metros. Essa trena vai ser utilizada em um ambiente extremamente frio, de -30 graus Celsius. Agora vai acontecer o oposto do que a gente estava falando. Quando a gente tem um certo material, esse material recebe uma quantidade de calor muito grande, o que acontece com ele? Ele vai dilatar. Nesse caso, a temperatura vai ser muito baixa, vai ser o contrário. Então, o que vai acontecer com essa trena de 5 metros? Ela vai ter que comprimir. Então, a dilatação, ela também faz esse processo de compressão quando a temperatura baixa muito. E de 25 graus Celsius até -30 é muita coisa de diferença. Então, olha só. Vamos usar aqui a fórmula da dilatação linear. É a mesma fórmula dos outros, só que aqui agora é linear. Variação de comprimento é igual ao comprimento inicial da trena, vezes o coeficiente de dilatação do aço, vezes a variação de temperatura. Comprimento inicial da trena, a gente já sabe, é 5, né? Esse é o comprimento inicial. O alfa, que é a dilatação, o problema está dando aqui, 1,2 vezes 10 elevado a -5. E a variação de temperatura, ele vai sair de -30, né, de 25 a -30. Como a gente faz o final menos o inicial, é de -30 menos 25. Isso, então, vai ter uma queda aí de 55, né, de -55. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Faz a multiplicação, esse 1,2 multiplica o -55 aqui, depois soma com 1, esse L vai multiplicar o 5, esse 5 multiplica 0,99934, isso vai dar 4,997 metros. Então, essa trena que media 5 metros, ela passou a medir, nessas circunstâncias aí, dessa temperatura baixa, 4,997 metros. Então, é uma compressão pequena, né? Até porque ele caiu 55 graus Celsius. Se fosse uma temperatura menor, ela ia encolher muito mais. Tá? Então, à medida que essa temperatura vai sendo retirada, esse material vai comprimindo. Se a gente quer saber a diferença aqui, quanto que de fato ela só diminuiu, basta diminuir, né? 5 menos 4,997. Então, ela teve uma compressão de 0,003 metros. É pouco, né? Às vezes a gente nem consegue perceber de tão pouco que é. Mas mesmo assim já dá para ter uma ideia, né? Que ocorre esse tipo de processo inverso quando a temperatura é muito baixa. Tá? Se aqui tivesse caído, por exemplo, para -100, ele teria comprimido mais ainda. E essa trena, ela vai voltar a ter os seus 5 metros de volta quando ela voltar a subir essa temperatura. Quando ela for com uma temperatura maior, ela vai se desprender, né? Vai deixar de estar comprimida e vai voltar a atingir aí o seu tamanho de 5 metros. Bom, vamos ver essa questão aqui, a questão que caiu no Enem.
Ó, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Bom, essa aqui é uma questão interessante, assim, né? Ela é puramente teórica, porque existe aí uma relação entre a densidade do material, que é a massa, sobre o seu volume. Então, a densidade é justamente isso aí, é uma divisão, é uma relação que existe entre a massa e o volume de um material. O que o problema está querendo dizer aqui? Quanto maior a massa, menor vai ser o volume. E quanto maior for o volume, menor vai ser a massa. Isso aqui é uma relação clara, porque é uma divisão, né? Quanto maior for o número de baixo, menor vai ser aqui o meu número de cima. E menor, por consequência, menor vai ser o meu resultado. A gente já viu que em volumes, quando a gente atinge um dia de muito calor, o que vai acontecer com aquele volume ali? Ele vai aumentar, né? Então, em dias muito quentes, o que ia acontecer com o volume daquela gasolina ali? Ela ia expandir. Tá? Claro que isso não acontece na prática, porque os postos eles já vêm todo o processo de isolante térmico, né? De questão subterrânea. Então, essa variação da temperatura, ela não atrapalha a nossa compra, né? Por isso que é importante sempre estar abastecendo aí em postos que possuem nome, certificado e tal, não abastecer em qualquer posto, justamente por essa questão aí de você estar comprando até uma gasolina fora da sua densidade, né? A densidade da gasolina é um valor tabelado. Então, sempre que você chegar lá no posto, vai estar do lado lá uma plaquinha indicando a densidade, aí a variação dela é quase Então tem que tomar cuidado, não abastecer em qualquer posto, não. Então, o que o programa está pedindo para considerar aqui? Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Isso aqui não é verdade, a número 1 é a falsa. Por quê? Se o volume fosse expandir, esse V aqui ia ficar muito alto. E aí, se o V vai ficar alto, a massa vai ficar baixa. E aí a densidade também vai ficar baixa. Tá? Então, esse negócio aqui de dizer que você vai estar comprando mais massa é falso. Porque se o V está alto, o M está baixo. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. É exatamente isso aqui. Por que a 2 está certa? Ele vai estar indicando aqui que o volume vai ser baixo, né? Com uma temperatura baixa, você não vai ter expansão da gasolina. A gasolina não vai derramar. Então, o volume vai ser baixo e a massa seria alta. Tá? Então, você vai estar comprando mais massa para cada litro. Isso é verdade. E na número 3, também é correta, se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, esse problema da dilatação, ela estaria resolvido. Por quê? Se você compra um quilo, você vai estar comprando ali do jeito que ela vai estar, sem sofrer dilatação. Independente se o dia vai estar muito quente ou se o dia vai estar muito frio, isso não vai importar, porque você vai estar comprando pela massa dela, então você estaria levando de fato o que você tem. Né? E aí, quando o clima aí abaixasse ou subisse, ela entraria no seu modo normal, né? Sem dilatações, tanto para subir quanto para descer. Uma questão interessante aí para se pensar, né? Questão que caiu aí no Enem, mas é legal pensar nesse tipo de processo. Não faz conta nenhuma, né? Tá vendo? Não tem conta nenhuma aqui. É só para a gente analisar bem aí as condições. Ok, então eu vou encerrar agora a nossa aula de física de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.